Marcos Lucilene, bom dia. Cleison. Cleison, bom dia. Tati do Palmo. Tati, bom dia. Tânia. Tânia, bom dia. Gilberto. Idalberto, Terezinha. para Terezinha, André Renault. André Renault, bom dia. Gilberto, bom dia. Terezinha, bom dia. Mãe. Ele, Fátima. Fátima, Xande. Xande, Gilberto. Paula Gilberto, Alessandra Silva. Alessandra, bem-vinda. Jaque. Jaque, Joãozinho. João, Berlande Lopes. Uberlandes, bom dia Uberlandes, bem-vindo. Beto falou que hoje o Isaac está de aniversário. Isaac, Isaac de mulher. Júnior. bom dia Júnior, bem-vindo. Isaac,
dona Elma. Luan e Raquel. Hein? Luan, Raquel. Luan, Raquel. Eva Lopes. Eva Lopes. Bem-vindos. Bom dia. Belândia, bom dia para todos. Isso aí, Belândia, bom dia para todos. Jaque. Jaque. Já me deu parabéns pro Jaque. Caroline. Caroline. Bom dia, Caroline, bem-vinda. Eu ia mudar os versículos do texto. Andréia Lopes. É de 1 a 9. Andréia Lopes, bom dia, seja bem-vinda. Mateus 13, de 1 a 9. Isso. Não bota mais. Agora tem o 17. De 1 a 17. Depois Jesus vai explicar a palavra. André Bormanas. Andréia Bormanas. E dona Ellen Soisbon. Essa é a filha da Edna e o seu Oswaldo. A Alessandra grávida pelas orações da igreja. Meu pai, o Valfrido, já saiu do hospital. Amém. Marcos Martiliano. Marcos Martiliano, bem-vindo. Deus te abençoe. Valéria Oliveira. Como? Valéria Oliveira. Valéria Oliveira, bem-vinda. Juliana Siqueira. Juliana Siqueira, bem-vindo e um bom dia. Alberto Celal. Alberto Celal. Começar. Meus irmãos, nós vamos dar início ao culto desta manhã, escola dominical, e nós vamos iniciar com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa que tu nos concede, dando-nos, ó Deus, a oportunidade de estarmos juntos através da live, e também, ó Deus, de podermos falar da tua palavra, que nos exorta, que nos ensina, que nos mostra o verdadeiro caminho. Obrigado, Deus, pela liberdade que temos neste país de te adorar e de buscar a tua palavra e vivermos o nosso evangelho. Abençoa cada vez mais a tua igreja, ó Deus, protegendo e fortalecendo. E cada um de nós, ó Pai, que durante todo esse ano possamos nos dedicar mais à tua igreja, ao teu evangelho, e sermos um padrão e termos um padrão de vida baseado na tua Bíblia. Obrigado a Deus por tantas bênçãos que tu tens nos derramado. Orienta-nos e fortaleça-nos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, o texto que nós vamos estudar hoje é um texto muito conhecido da igreja, um texto que eu já até preguei na igreja de uma outra maneira, e está registrado em Mateus capítulo 13, lá no versículo 1 até o
o 17, que nos diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que nos falas por parábola? Ao que ele respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Pois isso vos falo, por isso vos falo por parábolas. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nada entendem. De sorte que eles se cumprem, que neles se cumprem a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois é verdade, eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Desse versículo 18 em diante, ele vai ensinar, explicar a parábola. Vai praticamente repetir, acrescendo algumas coisas. E nós vamos estudar exatamente essa questão que Jesus coloca diante de nós hoje. Nós que vamos começar um ano, nós temos que iniciar esse ano nos dedicando cada vez mais ao estudo da palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo está olhando para uma grande multidão, e quando ele olha para aquela multidão, ele vê vários tipos de pessoas ouvindo a palavra. Da mesma forma como nós estamos na igreja. A igreja tem vários tipos de pessoas que ouvem a palavra. Muitas pessoas ouvem a palavra, não querem nada, outras querem, enfim. Nós vamos examinar hoje 4 atitudes que as pessoas têm diante da palavra de Deus. E você que é membro da igreja pode também estar tendo uma atitude como essa. E não está ligando muito para a Bíblia, não está ligando muito para a oração, não é? Não obedecendo os princípios estabelecidos por Deus. E enfim, podendo até mesmo estar transgredindo alguns mandamentos, alguns princípios estabelecidos nela, por negligência. Por isso a Bíblia, meus irmãos, ela vem sempre nos puxando a orelha para estarmos dedicados ao estudo dela, a pesquisar, a viver a Bíblia. A Bíblia se preocupa mais nos orientando em viver a palavra, né? E a forma, qual é a nossa atitude com relação a ela. As pessoas têm tido atitudes estranhas, muito diferentes do que ela exige de cada um de nós. A Bíblia ensina todas as coisas necessárias para uma vida feliz. A Bíblia ensina todas as coisas necessárias para termos uma família feliz. A Bíblia nos ensina isso. Se uma pessoa começa a negligenciar a palavra de Deus, pode ter certeza absoluta, dentro de casa vai começar com uma série de problemas. E fica, meus irmãos, não se iluda, tá? Abandono da igreja, falta de atenção ao culto, não oram mais, não buscam mais a presença de Deus em oração, começam a negligenciar princípios estabelecidos, e você pode ter certeza absoluta
Tá? Não é o caminho. Não é. O caminho que a humanidade, que o ímpio está levando, não leva à felicidade e à segurança. Tá? Leva, sim, à insegurança e ao pecado. Por isso Jesus Cristo vai nos advertir a respeito dessa característica, né? De vários tipos de forma, várias atitudes que as pessoas têm tomado diante do ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é extremamente essencial para nossas vidas pessoais. Aqui o ano de 2021 que se inicia agora, bem no comecinho, já tenhamos um compromisso assumido com a palavra. Nesse texto Jesus vai comparar a parábola a um semeador, a alguém que vai semear, né? Pode ser semear trigo, semear algum tipo de planta, mas a palavra de Deus, ele vai dizer que a palavra de Deus ela é comparada a exatamente a essa semeadura, né? E ele vai citar quatro tipos de atitudes. Uma pergunta que você já deve começar já no início do estudo é: o quanto eu tenho dedicado a minha vida ao estudo da palavra de Deus? Disso traz o reflexo para a vida que você está levando. Nós somos aquilo que nós aprendemos aqui. Se nós não estivermos interessados em estudar a palavra de Deus, você pode ter certeza absoluta, tá? Que o que a nossa vida é, tá? Corresponde. Se você não lê Bíblia, a sua vida corresponde com atitudes e meios de vida do mundo. Porque o que a Bíblia ensina não tem nada a ver com o mundo. Tenha um propósito de estudar a Bíblia. Nós vamos ver então a primeira atitude, né? Que Jesus deixa claro aqui, que é a semente que cai à beira do caminho. Quem são esse tipo de pessoa? Qual é a atitude, né? Primeira coisa que nós vamos observar que são aqueles que não ouvem. É impressionante, né? Eles estão diante da palavra, ela está sendo semeada, ela está sendo pregada, ela está sendo falada, né? Mas elas têm um coração insensível. Elas têm um coração insensível, endurecido, não muda de atitude com relação à palavra de Deus. Tem pessoas assim, meus irmãos, e tem muita gente assim. Elas vão na igreja, elas ouvem a palavra, mas ela não muda, a palavra não penetra no coração. Ela simplesmente não ouve, ela faz questão só de olhar aquilo e escutar, mas ouvir na Bíblia é diferente, é colocar em prática. Ouvir na Bíblia é um exercício prático. Mas aqui Jesus está deixando muito claro que a atitude daqueles que a semente cai à beira do caminho e eles não ouvem. Ele diz aqui, ele falou para o parábola: ao semear uma parte que caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Influências externas, né? Tiram a atenção, tiram a atitude, tiram o padrão de vida. Coisas externas têm feito isso. O inimigo está sempre oferecendo coisas que agradam. É apegado ao mundo. São pessoas que o inimigo está sempre oferecendo coisas. E é impressionante, meus irmãos, como que quando você começa a sentir que não está lendo muito a Bíblia, é porque está prestando atenção em outras coisas. Pode prestar atenção nisso. Quando uma pessoa começa a não ler Bíblia, não orar mais, ou diminuir isso, tá? Se você fizer uma avaliação sincera no coração, vai descobrir que na realidade já está prestando atenção em outra coisa. Tem algo que chamou a atenção. O diabo é muito astuto. Ele bate com o dedo assim, a pessoa se distrai, olha, olhou, já começa a se tornar discípulo dele. Porque ele tem uma capacidade imensa de discipular. Ele tem uma capacidade imensa, tá? De iludir pessoas, viu? De transmitir ao coração das pessoas que elas estão no caminho certo. Tá? E a pessoa começa então a esfriar com a Bíblia, com a igreja, e aí não ouvem, não entra no coração. Meus irmãos, a igreja está cheia de pessoas assim. Você vai pregando, como diz aqui Isaías, né? Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado o ouviram, e com os ouvidos fecharam os olhos para não ouvir.
É uma coisa impressionante como a Bíblia provoca esse tipo de reação. Mas sabem por quê, meu irmão? Você quer ver alguém não te ouvir, não gostar de você? Como aconteceu com Jesus, com os apóstolos, com pastores, com liderança de igreja. Sabem como? É começar a pregar contra o pecado. E a Bíblia, ela está escrita para pregar contra o pecado. E quando se trata de pecado, há uma reação imediata. As pessoas não gostam de ouvir. É porque mexe na ferida. Você não está dando dízimo, hein, meu filho? O pastor vai chamar lá e fala, você não está... Acabou. Ninguém tem nada a ver com isso, ninguém sabe o que eu estou passando, porque não sei o que lá. Comprometendo aquilo que não lhe pertence. Pronto. Você está pensando que esse pastor vai ser bem-vindo, vai ser abraçado com carinho pela igreja dele? Não vai. O pastor começar a andar na igreja, começar a encontrar casos de adultério e outras coisas mais, e a Bíblia é contra isso. Meus irmãos, quando se prega contra o pecado, se volta contra o pecado, imediatamente existe uma reação oposta. E aí a pessoa tapa os ouvidos, fecha os olhos, ela não quer ouvir. Por isso o João vai registrar aqui o que Jesus ensina. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Essas são pessoas que a semente caiu à beira do caminho. Aí vem o pecado, né, e afasta ela. E o pecado satisfaz e ela começa a ser defensora do seu próprio pecado. Ela começa a se justificar diante de si mesmo. Tá? Por que está fazendo certas coisas erradas? Nós temos uma capacidade muito grande, mas que isso não seja, meus irmãos, já no início do ano, um padrão. Vamos mudar o padrão, nós estamos começando agora. Temos toda a oportunidade do mundo de reverter esse quadro. Uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves do céu. Cuidado com essas aves. Viu? Essas aves têm um nomezinho chamado pecado, que vem distrair, que vem consumir, que vem afastar da palavra, que vem tirar a palavra do coração. Essa é a primeira atitude de certas pessoas. Né? Mas tem uma outra atitude, são 4. A segunda atitude é que cai em solo rochoso. Você pode acompanhando aí no texto na Bíblia, que a segunda atitude é aquela que cai em solo rochoso. Jesus diz que ela cai em solo rochoso, tem pouca terra, aí vai criar raiz, mas como tem pouca terra, ela também abandona. Ele vai dizer isso aqui. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu o vício por não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou-a porque não tinha raiz, secou-se. Significa que era pouca terra, e o terreno era rochoso e não tinha água. Então o que aconteceu? Ela logo cresce. Ela logo cresce naquele pouquinho que tem. Mas a vida tem problemas. Né? Muita gente pregando por aí que crente não tem problema, repreendendo problema, está errado. A Bíblia é muito clara sobre isso. No mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A segunda atitude é o solo rochoso. São os entusiasmados, já viu? Com uma pregação. Pouca terra. O entusiasmado, ele chega na igreja, ouve um sermão, ou ouve alguém pregando na igreja, ele fica entusiasmado, ele se empolga, né? E porém, logo chegam as tentações, ele vai de água abaixo. Adversidades e dificuldades, acabou o entusiasmo pela palavra ouvida. Quantas pessoas nós conhecemos assim? Diga com sinceridade. Quantas pessoas nós conhecemos assim no decorrer de nossa vida na igreja? Pessoas que chegaram, ouviram, se entusiasmaram, essa palavra foi para mim, glória a Deus, oh glória, e sai feliz, e fica feliz, e vai e vem, e daqui a pouco, cadê fulano? Não veio mais. Cadê ele? Foi embora. Por quê? Teve dificuldade e passou a achar que a vida de crente é uma vida fácil. Eu conheci um amigo no Rio que disse para mim, quando eu não era crente, a minha vida era melhor. Porque eu não passava porque eu estou passando hoje. Eu falei para ele, não, você passava pior do que você passa hoje, só que você não sabia. Agora você está consciente, você sabe o que está passando. E sabe por que está passando. Meu irmão, entusiasmo, tá? Entusiasmo na pregação. E quando vem a tentação logo cai. Por quê?
Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, meus irmãos, não entusiasma. Se você quer ficar entusiasmado, vai para um campo de futebol torcer para o seu time. Lá é entusiasmado, ficar alegrão. Né? Igreja não. A palavra de Deus não entusiasma. Tá? A palavra de Deus mata. Aí surge um problema grave. É um martelo que pulveriza a rocha. Está lá em Jeremias 23, 29. A palavra de Deus, meus irmãos, ela não foi escrita para entusiasmar o Durval, não. Ela foi escrita para matar o Durval. Isso mesmo. Porque Jesus Cristo veio na terra, não foi só para trazer vida. Porque antes de trazer a vida, ele trouxe a possibilidade de cada um de nós morrer com ele naquela cruz. É o que Paulo vai registrar lá em Romanos capítulo 6. Morremos com ele, fomos crucificados com ele, morremos com ele, ressuscitamos com ele. Então Jesus veio ao mundo possibilitar a nossa morte. E a palavra de Deus vem para isso, mortificar a nossa natureza. Nós não podemos nos entusiasmar com o nosso pecado, com a nossa vida sem mudanças. Por isso tem que haver morte. Morte é o pecado. E mortes graves. Tá? Matar mesmo. Coisas que nós nos apegamos. Coisas que nosso ego está firme ali agarrado. A palavra de Deus, meus irmãos, é a espada de dois gumes. Lá em Hebreus 4,12 deixa isso muito claro. Mas a palavra de Deus também é bálsamo de Gileade. Não é verdade? Que conforta, ilumina o caminho, mas não causa entusiasmo. A palavra de Deus é martelo que esmiuça. A palavra de Deus é espada de dois gumes. Ela primeiro corta a mim para me cortar o outro. Pregando a palavra, vivendo a palavra. Primeiro ela mortifica o meu ego, mortifica a minha velha natureza, para depois então eu estar apto a ensinar estas coisas. Tá? Mas a palavra de Deus também é bálsamo. Ela alivia, conforta, ilumina. Tá? Ilumina o caminho, só não entusiasma. Por quê? Porque a palavra de Deus, meus irmãos, me torna sóbrio e diz que sem Cristo eu sou maldito. Quantas pessoas vêm entusiasmadas para a igreja, vêm animado, já se infiltra querendo cantar em coral e fazer não sei o que, quando daqui a pouco cai. Por isso que existem regras na igreja para evitar esse entusiasta chegar e querer assumir coisas que não está apto ainda, não passou ainda pelas provas, não deixou o sol queimar. O sol tem que queimar para ver até onde ele tem a raiz dele infiltrada no solo. Quantas pessoas, meus irmãos, são superficiais, não criam raízes, não criam. É muito difícil de criar raiz, sabem por quê? Porque ela se empolga, é empolgada e se envolve com tudo ao mesmo tempo. E quando nós vamos ver, está errado? Não, não está errado. Só que tem que ter amadurecimento dia após dia, porque o sol vai esquentar, como diz Jesus Cristo aqui. Ouviu? Quando as situações, as tentações, as crises vierem, nós temos que ter raiz. Você já passou em beira de mar, em beira de local que tem muito vento? Já notou que as árvores são meio tortas assim para a direção do vento? Para onde o vento vai? Mas elas não caem, sabem por quê? Porque tem raízes profundas. Isso mesmo, quanto mais o ambiente for de vento, mais a raiz da árvore é profunda. Porque ela tem que criar raiz para depois poder sustentar-se de pé. A maioria das pessoas não quer criar raiz aqui, na palavra de Deus, e quer ficar de pé. Não dá, o vento é mais forte. Por isso que nós vamos crescendo com o vento e vai solidificando, e as raízes vão buscando água, vão alimentando a árvore e vamos ficando mais forte. Bem-aventurado, meus irmãos, é a pessoa que seja consistente com a Bíblia e que busca realmente a palavra de Deus. Lá no Salmo 1 deixa claro, ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, cuja folhagem não murcham, e tudo quanto ele faz, ele será bem sucedido. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, cujas folhagens não murcham. Sabe por que não murcha? Porque a raiz vai buscar alimento, busca água. Aquela que está sobre o terreno rochoso, que Jesus compara a atitude de entusiasmados, de empolgados, a terrenos rochosos, é porque não tem raiz, não dá para ter raiz. Como é que vai ter raiz?
que o coração é duro, não deixa a palavra entrar, né? A resistência, não, meus irmãos, a resistência de uma árvore contra ventos e a tempestade corresponde à profundeza das suas raízes. Essa é uma realidade. Você, querido, que é crente no Senhor Jesus Cristo, há quantos anos está de pé? E quantas você já viu o vento levar? E leva mesmo. Leva porque são pessoas que não têm prazer. Às vezes fico muito triste, meus irmãos, de gente firme na igreja. Quando você vê o vento vindo lá, vai lá ver, está se afastando, está perdendo já alguns princípios, deixa de exercitar a palavra, deixa de viver a palavra. O início do ano está começando, é por isso que eu trouxe essa mensagem. Já para começar agora, alerta, eu preciso passar 2021 estudando a Bíblia. Mas não é só estudar a Bíblia, é viver a Bíblia, é permitir que a Bíblia faça efeito no meu coração. É permitir que estas coisas aconteçam no meu coração e não seja superficial. Não permitir que a vaidade venha tomar conta do meu coração e me afaste da palavra. Como que nós temos visto, meus irmãos, a vaidade invadindo a igreja, invadindo o coração de rapazes, de moças, de todo mundo, de velho, todo mundo. É uma vaidade atrás da outra. Você pega um celular aí, bota lá, traz aquelas fotos, cada vez já se achando mais. E Bíblia? Você já viu alguém tirar uma selfie com a Bíblia na mão? Mãe? Não tira, né? Sabe quem não tira? Porque não acha que não fica bonita. Tira uma selfie com a Bíblia na mão, estudando a Bíblia. Estou estudando, ó. Aí sim. Mas não. A vaidade tem levado muito a se afastar de princípios estabelecidos nas Sagradas Escrituras. Sabe por quê, meus irmãos? São sementes que caíram sobre terreno rochoso. E abre o olho, porque daqui a pouco vem a tempestade, e aí sim, arranca com raiz e te joga fora. Sai voando igual um mato seco. Vai embora toda a vida. E vai ficar difícil de voltar, hein? Não se iluda não, tá? Porque tem muita gente se iludindo com a aparência das coisas. Fica aquele evangelho light, né? Aquele crente light, que é aquele crente que para ele pode tudo, que não vê nada demais em nada, né? Não vê nada demais em nada, nada demais nos filhos, nada demais na esposa, nada demais em nada, e vão vivendo a vida desse jeito ao ponto de chegar no dia do juízo, o Senhor Jesus olhar para ele e dizer: não sei quem és tu, não sei de onde vens. Porque a identidade do crente, ela tem 66 livros. Essa é a identidade do crente para se apresentar diante do Pai, no dia do juízo. É quando o Senhor quis olhar para nós e ver a palavra deles que deu fruto. A palavra de Deus me torna sóbrio e diz que sem Cristo eu sou maldito. Eu não me entusiasmo com isso não. Eu paro para pensar, para refletir. A Bíblia me ensina que sem Jesus eu vou para o inferno. E isso, a Bíblia é assim. Lá em João 8 tem uma frase de Jesus Cristo que prova o quanto que Jesus Cristo era um homem de coragem. Chegou no meio dos fariseus, no meio daqueles publicanos, no meio de todo mundo, e disse: vocês são filhos do diabo. Porque a Bíblia é assim. Ela confronta, ela bate de frente. Mas hoje em dia pregar, hoje em dia ensinar essas coisas, hoje em dia se você for exigir dentro da sua própria casa o cumprimento da palavra de Deus, aquilo vira todo mundo teu inimigo. Já te olham atravessado. Mas também está escrito aqui que ia ser assim. Nós vamos para a terceira atitude, meus irmãos. A terceira atitude é gravíssima. É a semente que cai no meio dos espinhos. Outra caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Amado irmão, nós temos que aprender a atitude entre os espinhos. São dificuldades pessoais de caráter. Como é boa a Bíblia. Nós temos dificuldade de caráter? Tem? Vai para a Bíblia. Vem buscar com sinceridade, com disposição, com vontade de mudar mesmo. Ame a palavra de Deus. É Deus falando. Não é pastor, não é ninguém pregando, é Deus falando.
A Bíblia, quando você abre ela em casa, Deus está falando com você. Por isso ela é uma palavra, a Bíblia é viva. É o único livro que fala com a gente, conversa conosco. A Bíblia, o nosso retrato está aqui. Nossa foto está aqui dentro. Você abre a Bíblia, ela fala de nós. Ela cita os nossos defeitos, nossas necessidades. Né? Ela cita aquilo que eu preciso de fato. Ela cita o caminho da paz, da alegria, da felicidade. E isso mesmo. Nós temos em nossas mãos, meus irmãos, a palavra de Deus como indicador do caminho. Mas nós temos questões dentro de nós que são umas das mais difíceis que tem para poder se lidar. É nós lidarmos com nós mesmos. Por isso que nós não temos forças para isso. Não temos condições de lutarmos com nós mesmos. Né? Essa é a terceira atitude. Os espinhos, dificuldades pessoais do caráter. Né? Predisposição para a ira. Meus irmãos, crente firme na fé tem que se disciplinar com relação à ira. Viu? Às vezes em casa a gente fica aí, como esse dia ali aí no comentário, que eu chuto as paredes, chuto as coisas, né? Tomar cuidado. Eu sei que de vez em quando a gente fica assim mesmo. Dá vontade de socar um. Mas tem que tomar cuidado. Vamos ler mais a Bíblia. Vamos ficar. Não estou dizendo que eu também não sinto vontade. Sinto. Viu? E é perigoso para nós isso aí, né? Aquela predisposição para a ira. E ao contrário da ira, ele tem uma predisposição para a depressão. Hein? Pessoas que ficam deprimidas com facilidade. Essas coisas, quando vai crescendo no coração, meus irmãos, a palavra de Deus fica sufocada. A palavra de Deus não cresce, não consegue criar espaço no coração, porque as pessoas realmente têm predisposição para a ira, uma predisposição para a depressão, não é? Coisa triste isso. Pessoas que estão aí dessa forma, que estão me ouvindo, que têm uma predisposição para a depressão, prestem bem atenção. Busque na palavra de Deus. O verdadeiro sentido da vida só é possível em Jesus Cristo. Não procure o sentido da vida em filosofias, não procure o sentido da vida nesse mundão, não. Porque ela só está em Cristo. Isso é tão sério que Deus vai acabar com o mundo, porque aqui não tem a vida verdadeira, ela não faz mais parte desse mundo. Aqui, quando Adão caiu lá, acabou. Jesus veio aqui para restaurar isso, veio nos trazer vida através da ressurreição, morte e ressurreição. Portanto, você que me ouve, aprenda os princípios simples. Viva a palavra de Deus. Está irado? Cuidado, a Bíblia ensina com problemas da ira. Irai-vos e não pequeis. A gente pode se irar, é natural se irar. Mas irar ao ponto de pecar, aí é outro problema grave. Porque lá em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo vai dizer, dai lugar à ira. Quando fala dai lugar à ira, não está dizendo para você ter um lugar no coração para ficar irado, não. Está dizendo, dai lugar à ira de Deus. Deixa Deus se irar. Porque quando eu me iro, quando nós nos iramos, aí a coisa fica complicada, porque nós passamos a ser injusto. Nós exageramos na aplicação. Nós achamos que sabemos, não sabemos. E às vezes nos iramos contra questões que nem sequer sabemos a verdade. O milindre, pessoas que têm predisposição agora da ira, da depressão, e tem o milindre. Já viu o milindre? Conhece milindre? Na igreja tem de milindre. São pessoas que ouvem a palavra e tudo mais, mas aquelas coisas do caráter dela permanecem nela. Né? Às vezes daqui 10 anos, 15 anos, você pergunta a mesma coisa, milindre. Milindre é aquele um que se você olhar atravessado para ele, acabou. Ele já fica todo cheio de dedo. Né? Se alguém chegar na igreja, às vezes meio aborrecido alguma coisa, e olhar para ele ou falar alguma coisa no ouvido do outro, o milindre acha que é dele. Vai ofender um milindre para tu ver, sai até da igreja. E isso mesmo. É isso aqui Jesus falou que é espinho. Espinho que sufoca a palavra. O milindre é aquela pessoa difícil de lidar.
Você tem que estar conversando com ele na ponta do dedo, porque se você for meio extrovertido e falar, até falar alto perto dele, tá ficando ali. Ele fica melindre. Ele se encolher, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, porque não sei o quê. Que isso? Tem que mudar, melindre. Mudar bastante. Melindre. A inveja e o desânimo. Já viu a inveja? Inveja é pecado, hein? Ah, mas eu não tenho inveja de ninguém. Cuidado, porque isso pode ser uma mentira. Viu? É quando você vê seu irmão andando num carrão lá e você do lado de cá. Como é que o irmão consegue ou não? Que não sei. Acabou, isso é inveja. Você sabe como é que quer dizer inveja no hebraico? Ciúme. Ciúme do que o outro tem e ele não tem. Isso é ciúme. Inveja. Vai visitar uma irmã lá, a irmã tem lá uns aparelhos eletrônicos novos, bonito. Pronto. Já quer pegar o cartão e comprar um monte de coisa porque ela viu nos outros. Isso é inveja. O primeiro assassinato do mundo foi fruto da inveja. Ciúme. De Caim. Estão lembrados lá? Lá no Gênesis. Primeiro homicídio. Fruto da inveja. Uma vez eu li atrás de um caminhão assim, a inveja é a arma do incompetente. Por que tem inveja? Nós lemos a Bíblia, se o irmão comprar um carro, abraça o irmão, fica feliz com ele. Isso, ora por ele. Que Deus continue abençoando ele, que ele está sendo bem sucedido. Mas não fica com inveja, né? E desânimo. Viu como é que tem gente desanimada mesmo? Tem gente desanimada, tá? Desanimada é terrível. Você faz um plano, faz uma coisa assim, bonita para fazer, chega um no meio e fala assim, ó, vai dar certo não. Será que isso vai dar certo? Meus irmãos, isso é espinho. Isso abafa a palavra, sufoca a palavra. O desanimado. Vamos lá fazer uma visita, pessoal? O desanimado fala, não estou bem hoje. Dá vontade de dar um sacudidão. É ou não é? Mas não. É desanimado mesmo. Tem que amar, tá? Amar o desanimado. Isso. Porque é assim que a palavra de Deus ensina. Viu? Desanimado é pessoas que são orgulhosas, arrogantes, confiam em si mesmo. Isso tudo é espinho. O arrogante que confia em si mesmo não aceita ajuda de ninguém. Não se humilha. Não, acha que pode. Não, não pode. Todo mundo depende de todo mundo. É assim que Deus criou o homem. Não tem ninguém na face da terra que não dependa dos outros, que precise de outro. Tá? Nunca. Não se iluda. Não existe ninguém que não precisa do outro. Larga de ser presunçoso, orgulhoso, vaidoso, porque vai precisar dos outros. Se cair num buraco, vai precisar de gente para tirar. Viu? Se estiver andando sozinho, se machucar, cair no chão, vai precisar de gente, vai pedir para ter alguém para te ajudar. Essa é a realidade. Tá? Os afazeres do dia a dia podem ser espinhos que sufocam a palavra. Não é verdade? O peso do cotidiano esmaga a palavra e destrói a palavra de Deus em nossos corações. Muitas das vezes, meus irmãos, nós temos no nosso cotidiano aí um vai e vem danado e se ocupa com tanta coisa, vira uma Marta. Hein? Marta, que tanto te preocupa com as coisas, Marta. Tem gente assim, que a Marta quis impressionar Jesus. Jesus não veio para ser impressionado, Marta, ele veio para impressionar. Mas tem gente que vive a vida em torno do demais, do máximo, do quero tudo. Temos que ser ponderado, moderado. Não me dê demais para não me afastar, não me dê de menos para não blasfemar. Me dê a medida certa, essa é a oração do salmista. Porque senão vira espinho, essas coisas vão crescendo e você não tem tempo para a Bíblia, você não tem tempo para oração, você não tem tempo para a família, você não tem tempo para filho. Não é? Isso é espinho. Jesus, quando conta essa parábola, adverte seriamente sobre essas questões. Para que nós não venhamos, meus irmãos, a ficar ocupado com a cabeça ocupada demais, tá? E não ler a Bíblia.
Não tem mais tempo para ler a Bíblia, porque sai de manhã cedinho, vai trabalhar, volta de manhã, volta 10 horas da noite, cedo, chega cansado, toma banho, dorme de manhã, sai de manhã cedo, vai embora. Quando ele vai ver pro filho, o filho já está com 8, 10 anos. Então os caras chegarem em casa e esse aí é meu filho? Vocês convidaram ele para almoçar. Toma cuidado com o excesso de coisa do cotidiano. O cotidiano é cansativo. É cansativo para a dona de casa. É cansativo para o marido que trabalha de manhã, de tarde, de noite. Moderação. A Bíblia ensina moderação. É uma coisa muito simples, meus irmãos. Sermos moderados, porque o peso do cotidiano esmaga a palavra. Qual é a causa disso? É que não fazemos o que qualquer jardineiro faria. Sabe por que o nosso caráter, a nossa vida se envolve com tantas coisas? Sabe por quê? É porque nós não fazemos o que um faxineiro poderia fazer, que qualquer faxineiro faz, que é exterminar as ervas daninhas e cortar os espinhos. Extermine as ervas daninhas, corte os espinhos. Faça isso. Manutenção no jardim. Porque se você não tiver um jardineiro lá para cortar, que é você mesmo, para podar, para manter tudo limpo, direitinho, cortando os espinhos, se corrigindo, tirando a melindre, e tirando o orgulho, tirando a vaidade. Olha o instrumento que faz isso. Aqui. A Bíblia ensina como fazer isso. Eu sei que eu não tenho forças para simplesmente ser bem sucedido nessa limpeza do meu jardim, mas eu conheço alguém que tem uma capacidade tremenda de me ajudar, de me livrar, né, de certos sentimentos, de certas mesquinhas, da melindre, né, da inveja, do desânimo. Jesus sabe fazer isso. Portanto, entregue a palavra, busque na palavra. Jesus está falando que se não for assim, não seremos bem-sucedidos. Por fim, meus irmãos, nós temos uma quarta atitude aqui. É a terra produtiva. Jesus falou que são 4 tipos de terreno. 3 não são produtivos, mas o 4 é. São aqueles que guardam no coração a palavra de Deus. A igreja é um lugar onde você vai encontrar pessoas guardando no coração a palavra de Deus. Eu costumo dizer que a igreja tem dentro dela um grupinho de pessoas, não é grupão não, tá? É um grupinho de pessoas, não é que eles são seletos, não, foram escolhidos, não. São pessoas que guardam no coração, que buscam, têm vontade, gostam da igreja, gostam da Bíblia, gostam de orar. Já viu? Você faz parte desse grupo, porque esse grupo é a locomotiva que puxa a igreja. É esse grupo que está levando as coisas todinhas até dentro do Senhor. Viu? O milímetro está indo de carona. O milímetro está indo de carona. A igreja está caminhando para o céu. Tem uns que descem, tem outros que sobem. E assim vamos andando. Você faz parte disso? Faz parte dessa vida que guarda no coração a palavra de Deus? Tá? Ouve corretamente, presta atenção e obedece. Isso mesmo. Ouvir a palavra de Deus é colocar em prática, em obediência. Isso mesmo, meu irmão. Assim tem que ser conosco. Guardar significa levar para dentro do cotidiano. Deixar-se configurar por ela. Guardar-se é levar para o cotidiano. Levantou de manhã cedo, vai com a Bíblia. Vai com a Bíblia no coração. Vai praticando, vai podando aqui, vai cortando ali. E vai andando, caminhando com o Senhor. Deixa configurar por ela. Deixa a Bíblia te configurar. Deixa a Bíblia te moldar. Deixa a palavra de Deus nos transformar. Isso só vem através da obediência. Isso só vem através da prática. Porque o manual, a Bíblia está aqui. É palavra de Deus. Ela tem o poder de fazer isso. Dar fruto é tornar-se pessoalmente palavra de Deus. Dar fruto é quando o mundo olha para nós e vê ali a palavra de Deus. Vê ali realmente Jesus Cristo. Dar fruto é ser carta de Cristo, escrita não com tinta, mas pelo Espírito Santo. Isso que é dar fruto a 30, 60. Está aqui, ó. Ela dá fruta, boa terra, dá fruta a 100, a 60 e a 30 por 1. Né? Tem aqueles que vão dar mais frutos, tem outros que vai dar metade, tem outros que vai dar acima, todo mundo dá fruto. Sabe por quê? Porque caiu em boa terra. É uma terra profunda, produtiva.
tá? Alimentada com a água. Ela flui naturalmente, porque são pessoas que guardam no coração. Dentro da tua igreja eu tenho certeza que tem. Você que está me ouvindo aqui também tem. Alguns não têm, mas muitos têm. Por quê? São pessoas que ouviram a palavra e que permitem que a palavra realmente molde em suas vidas. Que permitem que a palavra transforme suas vidas. Aí ela se torna produtiva por causa disso. Ama a igreja. Caminha com a igreja. Não é? Não fica procurando defeito na igreja. Crente maduro, crente experiente. É o crente que está dentro da igreja para ajudar. Tem iniciativa. Está pronto a participar. Viu? E não ficar resmungando pelos cantos, milindre, nada disso. A igreja tem problema? Tem. A igreja tem. Eu vou encerrar com um exemplo, com uma ilustração que eu conheço há muitos anos. A igreja é comparada a um ônibus velho, 1000 e tantos anos. Agora é mais de 2000 anos. A igreja é um ônibus de 2000 anos. Está bem velho. E ela caminha por uma estrada de barro, uma estrada, né? Toda cheia, acidentalmente cheia de buracos, cheia de pedras, cheia de coisas, cheia de obstáculos. Lá vai o ônibus cheio de gente. A igreja vai caminhando. Daqui a pouco, o ônibus cai no buraco. Quebra uma roda, quebra alguma coisa. Fica quebrado lá, parado. Aí acontece o seguinte, tem um grupo que sai de dentro do ônibus e fica do lado de fora falando mal da estrada, fala mal do motorista, que é o pastor, fala mal da estrada, fala mal do motorista, fala mal do governo, fala mal de todo mundo e não faz nada. Tem um grupo que nem sai do ônibus, fica sentado dentro do ônibus, viu? Porque acha que tem o direito de não ser incomodado, que afinal de contas ele é privilegiado, então ele tem que ser bem tratado. Mas também tem um grupo que sai do ônibus e vai na vizinhança procurar se tem um trator, vai na vizinhança procurar ver se tem uma pá, alguma coisa, para ajudar, para levantar, para cavar, para tirar, para puxar, para empurrar, para levar a coisa a andar de novo. Já notou? Em qual grupo nós estamos? Meus irmãos, seja produtivo, que é o que a palavra de Deus nos ensina hoje. 3 atitudes sérias. A primeira atitude é à beira do caminho. As aves vêm. A segunda atitude é o solo rochoso. Pouca raiz, o vento leva. Hein? A terceira atitude são os espinhos, né? Os espinhos, caráter, problema. E a quarta atitude é terra produtiva. Em Tiago, na nossa conclusão está em Tiago 1, 23, 25. Lá em Tiago, capítulo 1, se você abrir sua Bíblia aí, você vai achar Tiago, capítulo 1, é um texto conhecido. Hein? Tiago 1, 21, 23, do 23 ao 25, diz assim: mas aquele que considera atentamente a lei, na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Entendeu? Esse será bem-aventurado no que realizar. Esse é o versículo 25. Meu irmão, ser praticante. 2021 começou. Hoje é dia 3. Quantos capítulos já leu da Bíblia esse ano? Hein? Já leu algum? Já orou bastante pela família, com a família? Pelos netos? Está tendo vida de crente? Vida de crente é ir na igreja, é ouvir live, né? Guardar o dia do Senhor, porque é dia do Senhor. É o único dia que tem lei para isso. Quem quebra a lei do dia do Senhor, quebra a lei. Então, cuidado, né? A Bíblia fala isso. Então, vamos guardar o dia do Senhor, vamos andar com o Senhor, vamos respeitar, vamos abandonando as vaidades, as bobiças do mundão,
e vamos largando isso de lado aí e vamos vivendo de acordo com a vontade soberana de Deus revelada na sua palavra. Que esse ano seja um ano realmente de vivência, de prática da palavra de Deus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos proteja no decorrer de nossas vidas. Eu vou orar encerrando assim esse momento de culto, sabendo que nós temos aqui. No próximo domingo, nós vamos ter ceia na igreja na hora da escola dominical. E eu estou estudando de novo a volta na escola dominical, ser frequência presencial. Tá? Pessoa da igreja aqui de Navegante. Próximo domingo, Santa Ceia. Se você quiser ir participar da ceia, será 9 horas da manhã. Ok? Santa Ceia. Vai ter live também, Eu faço a live mais cedo um pouco. Eu faço no mesmo horário normalmente, porque a ceia começa às 9 lá na igreja, mas passa do horário da live. Ela dura 1 hora e pouco, então a live é 45, 50 minutos. E ainda vou lá tomar ceia também. Tá? Porque vem o pastor João, vai vir aqui para dar a ceia para nós enquanto eu faço a live aqui. Então, amados, você que está me ouvindo e faz parte da igreja de Navegante, tem esse aviso aí, ó. Domingo que vem, Santa Ceia, tá? E nós também temos que orar, agradecendo a Deus pela vida de um aniversariante, né? O Isaac. Isaac é neto do Gilberto, da Mídia, filho da Emilian. Isaac. Meus irmãos, Isaac é um homem desse tamanho, pequeno, novinho, tá? Vamos orar agradecendo a Deus pela vida dele, que Deus continue abençoando a vida dele, da irmã dele, da família dele e de todos que fazem parte da vida do Isaac. Vamos orar então. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos agradecido pelo privilégio que temos de estudar a tua palavra. Venha, ó Deus, através do Espírito Santo nos influenciar, venha, ó Deus, nos colocar em prática, venha mudar a nossa vida, venha moldar, Senhor Deus, os nossos corações mediante a tua palavra, para que assim, ó Deus, possamos crescer espiritualmente diante de ti. Obrigado por esse ano que está iniciando e que podemos ter acesso a ela e extrairmos delas ensinamentos adequados para a vida. Obrigado, ó Deus, por tantas bênçãos que tu tens nos derramado. Te louvamos agradecidos, ó Deus, pela vida do Isaac. Esteja abençoando, ó Deus, os seus familiares, os seus pais. Abençoe, ó Deus, os seus avós. Abençoe toda a família do Isaac. Abençoe essa criança, que ela cresça em estatura e conhecimento e na graça da tua palavra, para que ele possa, ó Deus, e também a sua irmã, crescer dentro de um ambiente cristão, onde os princípios estabelecidos pela tua palavra possam ser vistos na vida dos seus pais e dos seus avós. Clamamos a tua bênção por ele, agradecemos pela vida dele, é o que nós te pedimos. Te somos gratos, ó Deus, por tantas bênçãos, por tantas orações respondidas. Pessoas, ó Deus, estão sendo curadas, estão sendo restabelecidas, e nós continuamos orando a ti, ó Deus, para tu afastar esse vírus, para a tua igreja voltar, ó Deus, aos trabalhos normais. Perdoe o nosso pecado, esteja conosco em Cristo, é o que nós te pedimos. Amém, Pai. Até a noite, hein, meus irmãos? Senhor, e
eterno Pai, pois mais ano passar, a Deus mil graças dai. No coração que ama o terno Salvador, existe canto alegre que espalha o seu louvor. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais ano passar, a Deus mil graças dai. Ensinamos a Cristo o que convém lembrar, e todo nosso tempo nos vem aproveitar. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais ano passar, a Deus mil graças dai. Até a noite, pessoal.